Vamos relaxar bem nosso corpo, sentarmos-nos corretamente, fechar os olhos e ouvir a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 28, Encorajamento pelo Bosatsu, Excelência Universal. Bosatsu, Excelência Universal. As pessoas que no futuro aceitarem e recitarem esse sutra estarão livres de cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as desprezar, insultar dizendo que são pessoas Vamos relaxar bem nosso corpo, sentarmos-nos corretamente, fechar os olhos e ouvir a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 28, Encorajamento pelo Bosatsu, Excelência Universal. Bosatsu, Excelência Universal. As pessoas que no futuro aceitarem e recitarem esse sutra estarão livres de cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as desprezar, insultar dizendo que são pessoas Se alguém as desprezar e insultar, dizendo que são pessoas loucas, que se entregam a práticas inúteis, que não terão nenhum resultado como consequência dessa falta, poderá se tornar incapaz de ver a luz da esperança no futuro. Se alguém as respeitar e louvar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Se alguém, vendo os fiéis praticantes desse sutra, criticá-los maldosamente sobre suas faltas, verdadeiras ou falsas, ainda na vida terrena contrairá moléstia incurável. Se alguém deles zombar no futuro, terá aspecto físico desagradável e toda espécie de moléstias maléficas. Por isso, a Bosatsu, Excelência Universal, se vires alguém que pratique esse sutra, mesmo que estejas distantes, deve se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Então vamos, até um pouco pesado quando fala que vai acontecer isso e aquilo, tudo coisa ruim para as pessoas. Mas existe a lei do perdão e ajuda. Isso é importante. Vamos confiar em Buda, vamos confiar em todo o processo de bondade universal, pois assim nós nos ligaremos a esse processo. Que assim seja. Vamos relaxar bem nosso corpo, sentarmos-nos corretamente, fechar os olhos e ouvir a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 28, Encorajamento pelo Bosatsu, Excelência Universal. Bosatsu, Excelência Universal. As pessoas que no futuro aceitarem e recitarem esse sutra estarão livres de cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as desprezar, insultar dizendo que são pessoas Se alguém as desprezar e insultar, dizendo que são pessoas loucas, que se entregam a práticas inúteis, que não terão nenhum resultado como consequência dessa falta, poderá se tornar incapaz de ver a luz da esperança no futuro. Se alguém as respeitar e louvar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Se alguém, vendo os fiéis praticantes desse sutra,
criticá-los maldosamente sobre suas faltas, verdadeiras ou falsas, ainda na vida terrena contrairá moléstia incurável. Se alguém deles zombar no futuro, terá aspecto físico desagradável e toda espécie de moléstias maléficas. Por isso, Bodhisattvas, excelência universal, se vires alguém que pratique esse sutra, mesmo que estejas distantes, deves se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Então vamos, até um pouco pesado quando fala que vai acontecer isso e aquilo, tudo coisa ruim para as pessoas. Mas existe a lei do perdão e ajuda. Isso é importante. Vamos confiar em Buda, vamos confiar em todo o processo de bondade universal, pois assim nós nos ligaremos a esse processo. Que assim seja. Vamos relaxar bem nosso corpo, sentarmos-nos corretamente, fechar os olhos e ouvir a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 28, encorajamento pelo Bodhisattva, excelência universal. Bodhisattva, excelência universal. As pessoas que no futuro aceitarem e recitarem esse sutra estarão livres de cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as desprezar, insultar, dizendo que são pessoas Se alguém as desprezar e insultar, dizendo que são pessoas loucas, que se entregam a práticas inúteis, que não terão nenhum resultado como consequência dessa falta, poderá se tornar incapaz de ver a luz da esperança no futuro. Se alguém as respeitar e louvar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Se alguém, vendo os fiéis praticantes desse sutra, criticá-los maldosamente sobre suas faltas, verdadeiras ou falsas, ainda na vida terrena contrairá moléstia incurável. Se alguém deles zombar no futuro, terá aspecto físico desagradável e toda espécie de moléstias maléficas. Por isso, Bodhisattvas, excelência universal, se vires alguém que pratique esse sutra, mesmo que estejas distantes, deves se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Então vamos, até um pouco pesado quando fala que vai acontecer isso e aquilo, tudo coisa ruim para as pessoas. Mas existe a lei do perdão e ajuda. Isso é importante. Vamos confiar em Buda, vamos confiar em todo o processo de bondade universal, pois assim nós nos ligaremos a esse processo. Que assim seja. Vamos relaxar bem nosso corpo, sentarmos-nos corretamente, fechar os olhos e ouvir a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 28, encorajamento pelo Bodhisattva, excelência universal. Bodhisattva, excelência universal. As pessoas que no futuro aceitarem e recitarem esse sutra estarão livres de cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as desprezar, insultar, dizendo que são pessoas Se alguém as desprezar e insultar, dizendo que são pessoas loucas, que se entregam a práticas inúteis, que não terão nenhum resultado como consequência dessa falta,
poderá se tornar incapaz de ver a luz da esperança no futuro. Se alguém as respeitar e louvar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Se alguém, vendo os fiéis praticantes desse sutra, criticá-los maldosamente sobre suas faltas, verdadeiras ou falsas, ainda na vida terrena contrairá moléstia incurável. Se alguém deles zombar no futuro, terá aspecto físico desagradável e toda espécie de moléstias maléficas. Por isso, ó Bodhisattvas, excelência universal, se vires alguém que pratique esse sutra, mesmo que estejas distantes, deves te levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Então vamos, até um pouco pesado quando fala que vai acontecer isso e aquilo, tudo coisa ruim para as pessoas. Mas existe a lei do perdão e ajuda. Isso é importante. Vamos confiar em Buda, vamos confiar em todo o processo de bondade universal. Vamos relaxar bem nosso corpo, sentarmos-nos corretamente, fechar os olhos e ouvir a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 28, encorajamento pelo Bodhisattva, excelência universal. Bodhisattva, excelência universal. As pessoas que no futuro aceitarem e recitarem esse sutra estarão livres de cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as desprezar, insultar, dizendo que são pessoas Se alguém as desprezar e insultar, dizendo que são pessoas loucas, que se entregam a práticas inúteis, que não terão nenhum resultado como consequência dessa falta, poderá se tornar incapaz de ver a luz da esperança no futuro. Se alguém as respeitar e louvar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Se alguém, vendo os fiéis praticantes desse sutra, criticá-los maldosamente sobre suas faltas, verdadeiras ou falsas, ainda na vida terrena contrairá moléstia incurável. Se alguém deles zombar no futuro, terá aspecto físico desagradável e toda espécie de moléstias maléficas. Por isso, ó Bodhisattvas, excelência universal, se vires alguém que pratique esse sutra, mesmo que estejas distantes, deves te levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Então vamos, até um pouco pesado quando fala que vai acontecer isso e aquilo, tudo coisa ruim para as pessoas. Mas existe a lei do perdão e ajuda. Isso é importante. Vamos confiar em Buda, vamos confiar em todo o processo de bondade universal, pois assim nós nos ligaremos a esse processo. Que assim seja. Vamos relaxar bem nosso corpo, sentarmos-nos corretamente, fechar os olhos e ouvir a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 28, encorajamento pelo Bodhisattva, excelência universal. Bodhisattva, excelência universal. As pessoas que no futuro aceitarem e recitarem esse sutra estarão livres de cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as desprezar, insultar, dizendo que são pessoas Se alguém as desprezar e insultar, dizendo que são pessoas loucas, que se entregam a práticas inúteis,
que não terão nenhum resultado como consequência dessa falta, poderá se tornar incapaz de ver a luz da esperança no futuro. Se alguém as respeitar e louvar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Se alguém, vendo os fiéis praticantes desse sutra, criticá-los maldosamente sobre suas faltas, verdadeiras ou falsas, ainda na vida terrena contrairá moléstia incurável. Se alguém deles zombar no futuro, terá aspecto físico desagradável e toda espécie de moléstias maléficas. Por isso, ó Bosatsu, excelência universal, se vires alguém que pratique esse sutra, mesmo que estejas distantes, deves se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Então vamos, até um pouco pesado quando fala que vai acontecer isso e aquilo, tudo coisa ruim para as pessoas. Mas existe a lei do perdão e ajuda. Isso é importante. Vamos confiar em Buda, vamos confiar em todo o processo de bondade universal, pois assim nós nos ligaremos a esse processo. Que assim seja. Vamos relaxar bem nosso corpo, sentarmos-nos corretamente, fechar os olhos e ouvir a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 28, encorajamento pelo Bosatsu, excelência universal. Bosatsu, excelência universal. As pessoas que no futuro aceitarem e recitarem esse sutra estarão livres de cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as desprezar, insultar, dizendo que são pessoas Se alguém as desprezar e insultar, dizendo que são pessoas loucas, que se entregam a práticas inúteis, que não terão nenhum resultado como consequência dessa falta, poderá se tornar incapaz de ver a luz da esperança no futuro. Se alguém as respeitar e louvar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Se alguém, vendo os fiéis praticantes desse sutra, criticá-los maldosamente sobre suas faltas, verdadeiras ou falsas, ainda na vida terrena contrairá moléstia incurável. Se alguém deles zombar no futuro, terá aspecto físico desagradável e toda espécie de moléstias maléficas. Por isso, ó Bosatsu, excelência universal, se vires alguém que pratique esse sutra, mesmo que estejas distantes, deves se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Então vamos, até um pouco pesado quando fala que vai acontecer isso e aquilo, tudo coisa ruim para as pessoas. Mas existe a lei do perdão e ajuda. Isso é importante. Vamos confiar em Buda, vamos confiar em todo o processo de bondade universal, pois assim nós nos ligaremos a esse processo. Que assim seja. Vamos relaxar bem nosso corpo, sentarmos-nos corretamente, fechar os olhos e ouvir a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 28, encorajamento pelo Bosatsu, excelência universal. Bosatsu, excelência universal. As pessoas que no futuro aceitarem e recitarem esse sutra estarão livres de cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as desprezar, insultar, dizendo que são pessoas
Se alguém as desprezar e insultar, dizendo que são pessoas loucas, que se entregam a práticas inúteis, que não terão nenhum resultado como consequência dessa falta, poderá se tornar incapaz de ver a luz da esperança no futuro. Se alguém as respeitar e louvar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Se alguém, vendo os fiéis praticantes desse sutra, criticá-los maldosamente sobre suas faltas, verdadeiras ou falsas, ainda na vida terrena contrairá moléstia incurável. Se alguém deles zombar no futuro, terá aspecto físico desagradável e toda espécie de moléstias maléficas. Por isso, ó Bosatsu, excelência universal, se vires alguém que pratique esse sutra, mesmo que estejas distantes, deves te levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Então vamos, até um pouco pesado quando fala que vai acontecer isso e aquilo, tudo coisa ruim para as pessoas. Mas existe a lei do perdão e ajuda. Isso é importante. Vamos confiar em Buda, vamos confiar em todo o processo de bondade universal. Vamos relaxar bem nosso corpo, sentarmos-nos corretamente, fechar os olhos e ouvir a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 28, encorajamento pelo Bosatsu, excelência universal. Bosatsu, excelência universal. As pessoas que no futuro aceitarem e recitarem esse sutra estarão livres de cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as desprezar, insultar, dizendo que são pessoas